O conceito que a gente aplica aqui é o da teoria da trofobiose, que é uma teoria que diz que a planta é sadia se ela estiver bem nutrida, ou a planta é doente quando ela está desnutrida. Então, quando isso... por que acontece isso? Porque a planta tem mecanismos de defesa. Ela desenvolveu esses mecanismos de defesa ao longo de milhões de anos. Então, no ambiente natural, não tem quem aplique defensivo ou agrotóxico na planta para ela ser capaz de gerar semente e se reproduzir. Então, ela desenvolveu mecanismos que ela faz isso através da comunicação que ela tem com outras espécies, outras plantas, outros insetos, bactérias, fungos, herbívoros, onívoros. Então, nós, por exemplo, nós temos a preferência por um tomate, ou nós gostamos de frutos maduros, frutos vermelhos, porque esses frutos são atrativos. E as plantas desenvolveram essa atratividade para que, como a planta não tem capacidade de andar, como ela iria dispersar suas sementes? Então ela dispersa suas sementes, gerando um fruto que vai ser consumido por algum animal, e esse animal vai dispersar essas sementes na natureza. E assim a planta se multiplica. Este mecanismo de atratividade que a planta desenvolveu é, ao mesmo tempo, um mecanismo de atratividade, mas também um mecanismo de defesa. Porque o que é atrativo para nós é repelente para insetos, é um composto de defesa contra uma infecção fúngica, uma infecção bacteriana. E esses elementos, essas substâncias, são compostos fenólicos. Então, no primeiro momento, a planta absorve os nutrientes, ela vai produzir os açúcares. Depois ela produz os aminoácidos, depois as proteínas e, por último, ela vai produzir compostos fenólicos que têm por objetivo ser ferramentas ou barreiras de defesa ou de atratividade ou de atratividade para aqueles organismos que colaboram com a planta, né? Então, o que é isso? Então, é comum, hoje se fala muito, o pessoal que gosta de cozinha, né, desses compostos secundários, né, compostos fenólicos que vão acentuar o sabor, que vão acentuar o odor, né, de uma planta, o cheiro mais agradável, o sabor mais adocicado. Esse tipo de coisa é o mesmo mecanismo de defesa que a planta desenvolveu contra insetos e bactérias. Então ela produz essa substância se ela estiver inteira, se ela estiver bem nutrida. Quando você faz uma adubação convencional que não está totalmente adequada ou que não tem por objetivo gerar essa resistência, é muito comum você ter incidência de praga e de doença, porque a planta está fragilizada, está mais fraca. E quando você aplica o agrotóxico para proteger essa planta, você compromete ainda mais esse mecanismo de defesa da planta. Numa planta de manejo orgânico ou igual essa, de manejo biológico, nós fazemos uma solução nutritiva balanceada e equilibrada, focada na resistência da planta. Então eu posso fazer uma adubação voltada para produção, produtividade, para dar fruto graúdo, fruto máxima produção, e posso fazer uma adubação, uma nutrição voltada para a planta manifestar mecanismo de resistência, de produtividade, mas visando qualidade. Então aqui na Expert Farm a gente faz isso. A nossa nutrição é balanceada e nós buscamos esse mecanismo de defesa da planta e esse mecanismo de resistência, de forma que as plantas fiquem produtivas, mas ao mesmo tempo saborosas, ao mesmo tempo resistentes, e isso faz com que a gente consiga um sucesso com o controle biológico sem o uso dos defensivos.